Dia 15 de outubro de 2021. Então, estamos chegando ao final deste livro maravilhoso, que é A Vida Contemplativa, de Joel Goldsmith. Estamos aqui na página 127 do PDF e estamos iniciando a leitura do capítulo 12, tá? Com o título O Natal Espiritual. Antes de entrarmos nessa questão do espiritual, da onda, né, gente? Nós precisamos deixar uma coisa bem clara. O colapso da função de onda só é possível ser feito pelo observador. E quem é o observador, né? O observador é aquele que se aproxima em fase e em frequência com a onda espiritual, com a consciência espiritual, que é o vácuo quântico. A consciência espiritual é a consciência permeada de verdade, é a consciência que está unida com o vácuo quântico. Então, se não ser entendido isso, como que nós vamos entender a questão do colapso da função de onda? E muita gente está na ressonância, muita gente faz a ressonância do professor e o professor cansa de explicar. Tem 2 vídeos que o professor fala. Um é o colapso da função de onda em estado de Buda. O outro é o colapso da função de onda e as variáveis ocultas, que ele explica o processo oculto do colapso, que interfere no colapso da função de onda. Mas, para deixar simples e prático isso aqui, porque muita gente me procura perguntando o seguinte, já me perguntaram, né? A questão dos vícios, Roberto, como é que faz? Eu pedi para a ressonância para sair dos vícios e os vícios acabaram aumentando. Por quê? Aumentando porque você foi potencializada. Você tem um ego que é contra a questão da onda, contra o vácuo quântico, contra Deus. Então, você recebeu uma informação de uma onda que chegou e você potencializou aquilo que você já tem na sua consciência, que é o seu sistema de crença. Então, foi duro entender isso. E é duro para todos nós, foi duro para mim. E eu agora estou transcendendo esta questão das crenças, porque a gente vai limpando, gente, vai limpando. E tudo que o professor explica dentro desses 2 vídeos que eu citei aqui, e por isso que eu falei no vídeo passado que, para ser entendida a questão da ressonância, para ser entendida a questão de como colapsar, como criar, como mudar a realidade, é preciso estudar, se dedicar e deixar a centelha que está dentro de você, que é o observador, agir na nossa vida. Enquanto nós colocarmos resistência, colocarmos pressa, colocarmos ansiedade na questão, quem é que está querendo colapsar a função de onda? É o ego, é o Roberto, é a fulana de tal, o RG, CPF e tudo mais. Enquanto nós não deixarmos, saímos de fora, deixa a centelha, deixa o Espírito onipresente agir. Joel explica como que funciona a consciência espiritual, como que funciona a pessoa que está imbuída de consciência espiritual e que relaxa, que descansa e que medita nas questões do funcionamento do Espírito onipresente. A questão da aceitação, gente, é preciso que seja claro o seguinte: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. A gente quer coisas, mas o Pai não quer que a gente quer coisas. O Pai quer que a gente crê nele, que é o invisível e o manifesto. Não há, gente, a questão de todo esse mundo aqui, ele se dissolve na percepção. Quando nós mudamos a nossa capacidade de perceber as coisas materiais e a gente vai para o início dessas coisas, que tudo vem, é manifestado através de uma ideia, e essa ideia é a informação que vem, que emerge do vácuo quântico, porque o vácuo quântico tem as partículas lá virtuais que aparecem e desaparecem. Esse mundo é a mesma coisa, gente. Aparece e desaparece, tudo é feito de átomo, tudo é energia. Então um carro ele é manifestado na sua vida, ele desaparece, você vai e compra outro carro, aquele você vende, passa adiante. Então
Uma casa da mesma forma desaparece. O corpo nosso aqui, biológico, ele desaparece daqui e aparece na outra frequência. Então nós somos seres espirituais. Joel deixou bem claro isso. A questão do entendimento da questão do estudo de Joel Goldsmith é a questão do ego. Então o ego faz o seguinte, ó, vamos estudar Joel e compreender isso aqui, vai aliviar o sofrimento. Sim, vai aliviar o sofrimento a partir do momento que a pessoa deixar o ego de lado. Sem deixar o ego de lado, não existe como aliviar o sofrimento. É impossível cocriar com o ego de lado. Mas aí vem aquelas pessoas que são entendidas no assunto, aquelas pessoas que querem acumular as atenções para si e dizem o seguinte, não, porque eu sou abençoado, né? Eu sou abençoado, mas nem sabem o que é a bênção. A bênção ela vem instantaneamente sobre nós, gente. Sobre nós. As pessoas que vivem uma vida desgraçada, essas pessoas são abençoadas da mesma forma do que nós que estamos compreendendo e saindo dessa questão do ego. Vocês entenderam que a graça de Deus ela já é manifesta neste mundo? Ela já é tudo deste mundo aqui? É a própria nossa vida, é a nossa existência aqui, é puramente manifestada pela graça do nosso Divino Pai, que é puro amor incondicional e alegria, sem zona de conforto. Bom, o que as pessoas querem? As pessoas querem uma zona de conforto, querem ter a graça e sem fazer nada. Querem ter a graça, mas não ajudar os irmãos. Querem ter a graça e comprar carro, ser rico, pagar suas contas. Gente, isso são interesses particulares. Muito tempo eu parei nesta questão do dinheiro e não tinha solução de como resolver essa questão na minha vida. Então eu percebi que eu estava lutando demais para ter o dinheiro. E quando eu decidi, dentro desses estudos de Joel, decidi soltar e decidi perceber que a graça de Deus já existe em minha vida, a questão do dinheiro começou a ser resolvida. Está sendo resolvida, gente, passo a passo. Hoje nós não nos esquentemos mais a cabeça por causa de dinheiro, por causa de pagar contas. Então nós demos um salto de consciência em relação a essas questões da dificuldade de ser entendido. Bom, aí a gente vai para a mecânica quântica, que um elétron ele passa por duas fendas e quando você muda o fechamento das fendas, ele já sabe o que você quer e ele se manifesta conforme a consciência determinou, ou seja, o observador altera o comportamento do elétron, sendo que esse elétron já sabe o que você quer. Então, quando uma pessoa entra num grupo com uma intenção, o elétron já sabe o que ela quer. Essa pessoa não vai ficar no grupo. Quando a pessoa vai para um estudo com uma intenção, o elétron já sabe o que ela quer. Essa pessoa não permanece, ou ela permanece porque ela vai começando a descobrir coisas sobre ela mesma e vai mudando o seu estado de consciência. É o estado de consciência que afeta o comportamento do elétron, gente. Só existe, ó. Só existe um elétron. Só existe uma psique. Só existe uma única consciência. E essa consciência permeia toda a realidade. Toda a realidade. Então, estas simples questões, e hoje nós estamos aqui de branco, né? Especificamente para explicar isso aí para vocês. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas confundem muitas coisas, porque existem N pessoas se aproveitando, criando métodos e métodos e métodos, atraindo gente para resolver as questões existenciais da vida, que é a casa, carro, apartamento, dinheiro no bolso. Então as pessoas não querem lançar os pães às águas, porque elas ficam retendo, porque elas dizem assim, eu não vou gastar X dinheiro com isso aqui, porque isso aqui para mim não é importante, o mais importante é eu pagar o boleto Y. E aí a pessoa não está lançando o seu pão às águas, a pessoa está retendo. E Deus dá e retém alguma coisa? Não, Deus é pura abundância, gente. Deus multiplicou poucos pães e peixes para 5.000 pessoas. Cria planetas e mais planetas e universos e expande continuamente. Aqui agora está sendo criado nesse exato momento que eu estou falando com vocês 1.500 galáxias por aí afora. E é assim, é um piscar de olho, cria 1.500 galáxias.
Um aglomerado de galáxias e planetas, então, são bilhões e trilhões de planetas em cada galáxia que é formada, em cada explosão de nebulosa que é formada. Então, a complexidade do todo, ela é extraordinária. É dificílimo, é impossível por uma consciência humana ou por um intelecto. Todo mundo fala do intelecto, né? Então, nós vamos explicar aqui do intelecto. O intelecto, ele tateia. A gente tem o intelecto para poder aprender. Mas, a partir do momento que nós chegamos a um estado de vibração, nós começamos a compreender as questões do funcionamento do todo. E dentro deste funcionamento do todo, a pessoa que só tem o intelecto, ela não consegue avançar nas práticas e nos estudos espirituais. Não consegue. Não consegue, por quê? Porque ela está só baseada no intelecto. Ou seja, nos interesses particulares do ego da própria pessoa. Então, fica bem claro isso aqui que a gente está explicando, que se possa ser explicado aqui. Na nossa classe de estudos, e agora eu vou falar um pouquinho da classe de estudos, nós estamos na quinta, nós vamos para a sexta aula. Estamos parados no experimento da dupla fenda, porque ainda não está sendo compreendido o experimento da dupla fenda. E aqui eu dei mais uma passada no experimento da dupla fenda, porque quando o elétron ele passa por dois buracos, ele passa como onda. Quando a pessoa vai lá, fecha um buraco, deixa ele passar, e após isso, no experimento retardado, e fecha esse buraco, o elétron ele já sabia que isto ia acontecer. Então ele retorna no tempo, passa como partícula, entendeu? Passa como partícula. Então é muito importante aprender isso dado aí, porque o que acontece? O elétron ele está simultaneamente transitando aqui entre nós e aqui agora. Multidimensional, tá? Então vamos lá para a leitura do capítulo. Então, concluindo aqui o nosso raciocínio, dentro da nossa classe de estudo, estamos estudando isso aqui. Tá? E vamos avançar a partir do momento que as pessoas da classe começarem a entender sobre esse assunto, porque já estão estudando metafísica do Joel, mas ainda não entenderam o funcionamento do elétron. Então, isso é muito importante a gente explicar dentro deste conceito como que funciona. Trazer coisas da vida real, tato, para as pessoas poderem entenderem, porque senão não tem como entender. Tá? Então a gente está gravando o vídeo para que fique bem claro este funcionamento aqui, tá, gente? Então assim, outra coisa também, tá? O link vai ficar disponível dentro dos vídeos até o final deste estudo. Nós vamos pensar se nós vamos parar de compartilhar os links. Aqueles que quiserem nos procurar para entrar na classe, tá? Vão entrar em contato diretamente conosco. Nos mandem um e-mail, tem o telefone, tá? Tem o link aí do grupo, entre no grupo, entre em contato conosco lá, mas não entre no grupo lá, gente, porque lá não vai ter depoimento, não vai ter nada sobre, já falei isso no vídeo passado, tá? Lá é só informação sobre o grupo da classe, tá? Informações da classe, na aula X e tal, e agora a gente vai cortar pedaços de vídeos pequenos, tá, de estudos, para colocar ali no grupo, para deixar o grupo mais ou menos informado do que está mais ou menos acontecendo lá. E a gente vai também publicar um pouco aqui no canal, mas a gente não vai copiar nada de ninguém, gente. Tá? A gente está fazendo um trabalho independente, estamos iniciando o trabalho agora. A gente sabe que a gente precisa de paciência, a gente precisa de muita resiliência. Por quê? Porque tem ação contrária da coisa. Tá? Então, tem uma onda contrária aí. Então a gente precisa passo a passo ter essa paciência, ter esse entendimento da onda, porque a onda ela permeia tudo e é tudo ao mesmo tempo, tá ok? Então eu convido a todos que quiserem participar desta classe que está maravilhosa. O que a gente está entregando lá dentro é algo extraordinário. As pessoas algumas estão patinando, outras já estão entendendo. Então vai seguindo assim, tá? Teremos depoimentos e mais depoimentos. Porque a explicação ela já existe, gente. Não existe explicar nada. Já existe a explicação. O que nós estamos trazendo aqui é uma melhor forma de entendimento do que a gente entendeu para tentar passar. E isso já é uma ajuda. Aqui no canal é gratuito.
Lá na classe tem a mensalidade de R$100, mas lá dentro da classe é ao vivo, aula ao vivo, passo a passo, experimentos, artigos científicos, e aí a gente está estudando. É um grupo de pesquisa, na verdade, que a gente está formando. E ali a gente vai formar pesquisadores, praticantes, pesquisadores, pessoas que vão estar aptas a ajudar e ajudar e ajudar. Então vamos continuar aqui. O Natal espiritual. No relato do advento do Cristo, no Evangelho segundo São Lucas, o Cristo nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar na estalagem e assim o Cristo nasceu no estábulo da estalagem. Esotericamente, o significado disso é que a consciência humana, que é o lugar do prazer, conforto, folia, nunca tem espaço para o Cristo. Quando há uma suficiência de suprimento, saúde e o conforto da vida doméstica, raramente há lugar nessa consciência para o Cristo. E por causa dessa complacência humana, geralmente é somente quando a doença, o pecado ou a pobreza são experimentados que a consciência está pronta para receber a revelação do Cristo. O que ele quis dizer aqui, gente? E é pura verdade. Enquanto a gente está bem, está feliz, está com dinheiro, está esbanjando lá, a gente não está nem aí para as questões do Cristo. Quando a gente começa no desespero, falência atrás de falência, falta de grana, duro, sem nada, aí a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo em nossa vida. O porquê que chegou a esta fase, por que há tanta coisa negativa acontecendo. E aí você começa a ir atrás. E aí você vai chegar no Cristo, que é a sua centelha divina, que é o vácuo quântico. Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus é a centelha divina que está plantado dentro de cada um de nós. Mas frequentemente são os doentes, os pecadores e os pobres que são os buscadores. Mais frequentemente são os doentes, os pecadores e os pobres que são os buscadores. Provavelmente, no princípio, eles buscam apenas alívio de suas condições más, discordantes ou infelizes. Mais cedo ou tarde, eles despertam para o fato de que há um significado mais profundo na atividade do Cristo do que meramente a cura dos enfermos, ou mesmo levantar os mortos. É então que a consciência se abre para receber o impulso espiritual. É a mesma coisa da ressonância. Aqui está explicando a ressonância, gente. A ressonância harmônica vem para quê? Resolver os problemas. Mas não é só resolver os problemas. O professor Lecoto já tinha explicado que a ressonância harmônica é a onda do vácuo quântico. Então, quando ela entra para solucionar os problemas e para acordar a pessoa, levar a pessoa ao entendimento do funcionamento de tudo este universo. E com isso, a iluminação espiritual. Este é o objetivo da ressonância harmônica. E este objetivo que muda a vida de qualquer indivíduo, mudou a minha, está mudando a minha. Não é que mudou, está mudando. E eu prefiro estar mudando até o infinito, porque não existe a pessoa que diz que aprendeu tudo. Não existe aprender. Existe eterno caminho. O caminho é infinito, então nós somos eternos aprendizes quanto consciências. Consciências que estão em fase de desenvolvimento e evolução. Cada um no seu grau de percepção, cada um com seu grau de iluminação. Existe N graus de iluminação. N é infinito. O caminho é infinito, como o Joel mesmo tem aí nos seus estudos, nos seus escritos. Tá, okay? Então é preciso entender isso. Mas para entender isso, gente, é preciso soltar a questão do ego de lado. Dentro da consciência de cada pessoa no mundo e na consciência de todos aqueles que estiveram aqui e de todos aqueles que ainda não chegaram a este plano de existência, há esta centelha espiritual, centelha divina. Esta que é chamada de Cristo, uma centelha que é acesa apenas quando o homem procura por ela e aprende a se voltar para dentro para encontrá-la. Tá aí, gente, tudo que a gente fala aqui está dentro dos livros. Agora eu vou revelar uma situação para vocês aqui. Acreditem ou não, a consciência de Joel está permeando sobre a nossa consciência. É ditado palavras, é ditado coisas para ser explicada na linguagem que nós estamos agora aqui manifestando. É ditado, é ouvido isso e é passado aqui dentro dos vídeos, nos textos. No vídeo passado,
o porquê que nós lemos aquela quantidade de tempo, ficamos lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. Porque aquela leitura ali está sendo transmitida potencialmente uma onda. Então assim, olhem esses vídeos de novo, de novo, de novo, de novo, vocês vão ver. Procurem pesquisar profundamente, procurem meditar profundamente antes de assistir esses vídeos aqui. E aí vocês vão perceber o que está saindo daqui. Isaías revela o Cristo. Ao tentar entender o Cristo, é necessário conhecer a sua função e o significado do tipo de vida que é vivida quando o Cristo é realizado. Mais do que qualquer outro profeta hebreu, Isaías captou a visão do Cristo. E do começo ao fim, o livro de Isaías está repleto de sabedoria concernente ao Cristo. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se atribam em cavalos e têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. O que ele quis dizer aqui? São essas pessoas. As pessoas que se apegam em bens materiais. Então, vou contar uma coisinha para vocês, como que é dificílimo acreditar que a consciência humana vai entender isso aqui. Então, eu estava saindo da academia, onde a gente presta trabalho e presta serviço ali. A gente dá aula de personal, né? E a gente está prestando alguns horários para a academia, que foi um acordo que a gente fez, que eu fiz com a proprietária. Então, saindo dali, a proprietária estava conversando e tal, e ela me falou o seguinte: eu estou buscando. Eu disse: tá, o que tu buscas? E ela assim: eu quero um homem bonito. E a gente brincou: não, está aqui o homem bonito e tal, tal, tal. Mas tu não tem dinheiro. Começou a crença. E eu disse: não, eu tenho dinheiro, eu sou super rico, eu sou hiper rico, porque eu sou rico em espírito. E ela olhou para mim e falou assim: o espírito não me traz dinheiro. Agora, e aí ela concluiu assim: tu não entendeu, Roberto, nós estamos atrás do velho da lancha. Bom, é um ato de brincadeira, gente, mas dá para notar o tamanho do problema do proprietária da academia, mora em condomínio fechado, tem bens e me saiu com essa aí, tá ok? Sem conhecimento algum, claro, né? Vivendo dentro do paradigma materialista. Então, qual é a reação, né? É rir e entender que dentro desta análise aí existe o seguinte: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que dizem, não sabem o que pensam, entendeu? E não se entregam à confiança no invisível e no manifesto. Por quê? Porque não conhecem essas coisas, nunca estudaram, são movidas pelo ego, pela conquista, pelo poder, tá? Então são pessoas que, ao contrário disso, é aquela mesma história: não vai casar com um pobre. Se você casar com um pobre, eu vou arrancar os seus cabelos, porque o pobre, né, a questão do pobre, porque o pobre é pobre, e o rico tem que ser casado com o rico, porque é uma vida mais fácil, mais na zona de conforto e tudo mais, né, gente? Então, o paradigma do planeta Terra é uma coisa assim que é inexplicável do lado do todo entender como os seres humanos eles agem, porque o todo é só amor. Então ele olha e vê assim: coitado, não entende. Vai levar milênios e milênios e milênios para entender. Então ele vai sair daqui, vai para lá, vai voltar, vai para lá, vai voltar de novo, até que seja entendido essa questão. Então vamos continuar aqui, ó. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropecerá o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora de seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro, que vos fabricam as vossas mãos para pecardes. Isaías 31, versículo de 1 a 7. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto,
E então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Seguindo aqui, ó. E o juízo habitará o deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas de bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Isaías 32, de 13 a 18. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. E então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. E então os coxos saltarão como vocês, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 32, de 1 a 10. Aqui nesses poucos versos é contada toda a função, natureza e propósito do Cristo. Em nosso estado humano, descemos ao Egito, que simboliza a nossa ida para um lugar fora de nós mesmos. Por ajuda, buscamos aliados, ou seja, buscamos a ajuda do homem cuja respiração está nas suas narinas. Entre aspas, né, gente? Nós confiamos nos cavaleiros e cavalos do Egito. E nós confiamos em bombas e balas. E ainda mais do que isso, moldamos prata e ouro até que passamos a acreditar que nossa salvação e nosso suprimento estão neles. E que nosso bem está em ter abundância, não necessariamente em prata e ouro, mas nas rodas de dólares que representam prata e ouro. Então aqui é a descrição, antes que Isaías descreveu, toda a função do Cristo em nossa vida, nos arrebatando. Quando nós nos voltamos para dentro em meditação, quando nós começamos a estudar e começamos a vislumbrar esse oceano do Espírito, este mundo do Espírito, quando começamos a criar confiança nisto, Deus vem e nos arrebata. Arrebata do que? Nos puxa de lá do fundo do oceano para a ponta. E aí começamos a flutuar, começamos a emergir dentro deste oceano, deste Espírito, né? Surfando nas ondas do caos. Como diz, né, que o tal, ele precisa ser sentido, né? Não estudado, mas sim sentido, porque não pode ser falado no tal. Ele precisa ser sentido. Lao Tzu. Criamos dinheiro e sistemas de dinheiro, ó. E então, não apenas os adoramos, mas tememos a falta deles. Como se a nossa salvação estivesse na moeda em vez de no Espírito do Senhor. Não foi o que eu falei para vocês no caso da proprietária da academia? Que está sobre nós. Queremos aliados e buscamos por eles, não apenas como instrumentos de negociação, mas como se a segurança, a proteção e a paz fossem realmente encontradas ali, ou como se tivessem o poder de conceder a paz no mundo, mas sem considerar que é somente o Espírito do Senhor, Deus, que pode trazer paz ou adotar as organizações que o homem fez com qualquer medida de sucesso. Enquanto buscamos pelo homem cuja respiração está em suas narinas, por seus exércitos, suas marinhas e suas bombas, por alianças de nações e tratados, por ouro e prata e pela moeda da nação, estamos adorando ídolos, estamos esperando que nosso bem venha da forma e do efeito da criatura e não do Criador. O Cristo é o Espírito invisível
de Deus que está dentro de nós, aguardando nosso reconhecimento e aceitação. Quando buscamos este Espírito de Deus dentro de nós, estamos buscando a fonte, a substância, a lei e a atividade do nosso bem. Resolvido ou não resolvido aqui, gente? Quando saímos de lado, deixamos o ego e todas as nossas crenças de lado, esse processo é o mais difícil que existe. Vai existir uma ponta de dúvida, vai existir, mas se eu largar isso, como é que funciona se eu soltar o mundo? Aí eu não vou fazer mais as coisas do mundo, vou deixar de comer meu feijão e arroz. Nada disso, gente. Nós estamos aqui para desfrutar, mas precisamos deixar as crenças do mundo de lado. E começar, soltar as crenças do mundo, deixar de lado e deixar o Espírito onipresente agir em nossa vida. Nos entregando através das práticas de meditação todos os dias, nos entregando aos estudos, nos entregando em doação para ajudar nossos irmãos de alguma forma. Vai vir a você a partir do momento que você se entrega a esse estado de consciência. Então ficamos por aqui com mais esse vídeo e eu agradeço e estamos continuando fazendo o trabalho multidimensionalmente, para que seja restabelecido a paz neste planeta, a paz em todos os corações humanos. Vai demorar milênios, mas provavelmente algum de vocês irá lembrar deste grande momento de transformação desta humanidade. Obrigado.